Deus, ele não manda recado, Deus tem mensagem. E a mensagem de Deus para o seu coração essa noite, para o nosso coração, está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, 6. Você que está em casa pode abrir a Bíblia também. E diz assim a palavra de Deus: ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Se vocês me perguntarem, eu sou pai de 3, né, para quem não me conhece, são esses 3 rapazes bonitões aqui. Se vocês me perguntarem, e eu acredito que a maioria dos pais e mães que estão aqui ou que estão me assistindo irão concordar comigo, mas qual é o maior desafio de se formar uma família? A resposta minha, e eu acho que vocês vão concordar, é a formação, o desenvolvimento, a criação dos filhos. O problema não é o dinheiro ou a falta dele, porque dinheiro a gente ganha, a gente gasta, e às vezes a gente ganha mais e gasta mais, a gente ganha menos e gasta menos, mas o dinheiro está aí. E ele nunca para de ser fabricado e nunca para de ser produzido. Ele só troca de mão. Se você está ganhando pouco dinheiro, às vezes você está buscando as mãos erradas. Então, né, talvez precise mudar de mão. Ou então não é para você ter muito dinheiro mesmo. Cada um, né, Deus sabe o que dá para cada um, o que cada um vai conseguir administrar. Mas o problema não é o dinheiro ou a falta dele. A dificuldade não é ter que dar amor, porque criança, né, filho exige amor, obviamente, né? É sangue do seu sangue. Ou no caso, quando há a questão da adoção, é o filho do coração ali, exige, requer amor. Mas não é o amor. Não são as dores de cabeça que filho dá, dor de cabeça, sim. Às vezes fica doente, às vezes desobedece, às vezes apronta, às vezes recebe bilhetinho da escola, dá dor de cabeça, às vezes faz uma bagunça ali na hora que você está precisando se concentrar. Não são as dores de cabeça, e nem é ter que dispor de tempo, porque filho exige tempo. Filho exige muito tempo. A gente precisa cuidar. É uma criança que nasce ali, ou que você acolhe, e ali vai demandar um tempo, uma dedicação, um empenho. Mas não é, porque tempo a gente dá um jeito também. E eu tenho aprendido, principalmente esse ano, né, depois de ter passado 30 dias na UTI, 25 dias na UTI, 30 dias no hospital, que tempo, quando você quer priorizar algo, você consegue disponibilizar tempo para aquilo que você quer priorizar. Então o tempo está aí também, é igual ao dinheiro, é só você administrar e você consegue equilibrar as coisas. E a gente sempre faz uma forcinha e dá um jeito. Mas é a educação. E eu não estou falando da educação escolar, né? Educação escolar, você leva o seu filho para a escola, ou uma escola particular, ou uma escola pública, ou você paga ou não, e aí você coloca seu filho lá, sua filha, e o professor vai ensinar. E aí o máximo que você vai fazer é o quê? Levar, trazer, ir uma vez por mês, ou tá cada 3 meses numa reunião, ou ajudar no dever de casa. Lá em casa, desde muito cedo, a gente deu muita liberdade para os meninos e confia muito. Às vezes a gente até quebra a cara, né, um pouco com isso, mas a gente confia muito, então o dever de casa eles fazem por conta deles. Só o Vicente lá em casa que a gente ainda ajuda. É você. Ou seja, não é a educação escolar, mas o maior desafio de ser pai, de ser mãe, ou de ser chefe de uma família, né, avô, avó, tio, tia, é você formar filhos e filhas de bom caráter. É você entregar para a sociedade, para o mundo, né, pessoas civilizadas, que vão contribuir com
um mundo melhor. Existe um ditado que fala, né? Não se pergunte qual é o mundo que você está deixando para os seus filhos, mas quais são os filhos que você está deixando para este mundo. Esse é o grande desafio. Porque a partir do momento que você consegue moldar pessoas com bom caráter, com ética, com responsabilidade, com moral, você estará entregando ao mundo. E aí, quando eu falo entregar ao mundo, irmãos, é no sentido sociológico da coisa, né? O filho se forma e sai de casa, ele vai formar sua própria família. E a partir do momento que o filho sai de casa para trabalhar, por exemplo, você está entregando ele para o mundo, porque ali não está mais sob sua responsabilidade. Ali é a responsabilidade dele. E, acima de tudo, ensinar os filhos a serem servos e servas fiéis a Deus. E nós devemos dar a eles um bom direcionamento desde cedo. É o que o versículo diz, né? Porque assim, a chance deles se manterem firmes nos caminhos do Senhor, quando adultos, é muito maior. Observe o que Salomão diz, e ele disse isso há mais de 3.000 anos. Foi mais ou menos 1.000 anos antes de Cristo que Salomão escreveu este provérbio. Ensina a criança no caminho. Ele não fala, ensina a criança o caminho. Ele não fala assim, dá um mapa para a criança e a criança vai chegar até lá, ao ponto de chegada, ao destino. Não. É um processo de discipulado, de exemplo, de você andar lado a lado com a criança e ensinar a se relacionar com Deus, enquanto você caminha relacionando-se com Deus também. E eu aprendi, né, com o pastor Manu, meu professor, que não é possível ensinar antes de aprender. Não tem como. Para você ensinar algo, você tem que aprender antes. E aí eu me lembro de uma vez que eu estava no ônibus há bastante tempo atrás. Eu acho que eu não tinha nem o Olavo ainda. Eu não tinha filhos, né? Estava vindo do trabalho, e aí uma mãe estava com um menininho assim, de uns 4, 5 anos, e ele estava vindo, ela buscou ele na escola. E ela vindo do trabalho, buscou ele na escola. E aí ela perguntou assim, ei, meu filho, como é que foi a aula? Aquele papo, né, de mãe e filho pós-aula. Como é que foi a aula? Ah, mãe, foi legal, fiz isso, fiz aquilo. E você lanchou na escola? Ah, teve almoço, eu comi arroz, feijão, carne e abóbora. Aí ela falou bem assim, não, meu filho, não é abóbora, é abóbora. Aí ele, abóbora? Não, abóbora. Ou seja, ela estava ensinando ele errado. E aí ela falou, não, meu filho, repete comigo. Aí ele, bó, brá. Muito bem, abóbora. Aí ele repetiu, abóbora. Ela, muito bem, e bateu palma. Ou seja, quando você não sabe o correto, você ensina errado. E muitas vezes nós, como pais ou familiares, temos ensinado os nossos meninos e nossas meninas da forma errada, porque nos falta conhecimento. E a palavra de Deus diz, o povo perece por falta de conhecimento. E também diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o conhecimento, ela é a chave do sucesso. E aqui eu não tô querendo dar uma de coach, né? 5 passos para você alcançar o sucesso da sua família. Mas o fato é que quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente penetra e vai caminhando dentro da palavra de Deus, dentro do conhecimento, do relacionamento com Deus, mais a gente consegue ensinar. Melhor exemplo nós iremos dar.
E foi muito bonito aqui, foi na quinta, né, que o Igor falou que uma das imagens que vem na mente dele, quando ele lembra dos pais dele em casa, né, que agora ele casou, está fora de casa, é da mãe orando e do pai estudando a Bíblia. A palavra, ela convence, mas o exemplo, ele arrasta. Porque quando você fala alguma coisa, eu posso até ter uma boa oratória aqui, convencer vocês de várias coisas, mas se eu não der exemplo, não vai adiantar nada. Ou, no âmbito familiar, eu posso falar um monte de coisa para os meus filhos, ensinar um monte de coisa, mas se eu fizer o contrário daquilo que eu estou ensinando, eu estarei dando um mau exemplo. Então faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, isso não funciona. Faço o que eu digo e faça o que eu faço. Porque você tem que ter ousadia para bater no seu peito e falar para o seu pequeno assim, olha, você precisa seguir o meu exemplo. E Olavo, os meninos estão carecas de ouvir isso lá em casa. Olavo até vira o olho assim, pai. Besteira isso. Mas é isso mesmo. Ensina o menino no caminho. No caminho. Portanto, para que uma família ela estabeleça um bom relacionamento com Deus, em primeiro lugar, Deus deve estar nos fundamentos dessa família. 1 Timóteo 3, 14 e 15 diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está falando aqui em sua carta ao jovem pastor Timóteo, e ele lembra sobre a educação que Timóteo recebeu. E Timóteo recebeu essa educação, a base, o alicerce do relacionamento com Deus. Ele recebeu de sua avó Loide e de sua mãe Eunice. Ou seja, a família ela precisa ser constituída tendo Deus como alicerce. E Paulo lembra, né? Fala, olha, não se esqueça, permanece naquilo que você aprendeu desde pequenininho. Com sua avó e sua mãe. Olha que curioso, e aqui a gente não está falando nem de uma família dita tradicional, né? O Timóteo foi criado pela avó e pela mãe. A Bíblia não fala do pai dele. Então, eu não digo, irmãos, que todo casal precisa ser evangélico ao constituir a família, né? Mas os valores de Deus precisam estar presentes no seio familiar. O respeito, o amor, eles precisam ser a base daquela família ali. A base do matrimônio, a base do relacionamento familiar. Como eu disse, não era nem um casal, era a avó e a mãe que criou Timóteo. Ah, irmão, mas eu só me converti um tempo depois que eu fui casado. E antes meu casamento era uma negação, tinha traição, tinha isso, tinha aquilo. Então agora o que você precisa fazer? Se sua base não foi bem estruturada, quando um prédio, aqui atrás teve um, né, que ameaçou dar uma estremecida ali, o que eles estão fazendo? Eles estão refazendo os alicerces. Eles estão refazendo as colunas de sustentação daquele prédio. Com o seu casamento, com o seu relacionamento familiar, se não começou certo, e aí eu volto na palavra que eu trouxe domingo passado, se não começou certo, mas o meio você pode corrigir. Se o prédio foi construído ali meio torto, mas aí você agora conhece a verdade, aí você agora pode refazer os alicerces, reestruturar as colunas de sustentação. Fazer um reforço. Construir bases, né, ali complementares, né, e bem estruturadas, colunas fortalecidas. Se o começo da sua família não foi bem, você pode corrigir o meio, para que o fim seja um sucesso.
Se você não conhecia Jesus quando você iniciou sua família, ainda há tempo de corrigir isso. Ainda há tempo de reestruturar. Nunca é tarde. Então, em primeiro lugar, Deus precisa estar nos fundamentos da família para que haja um bom relacionamento da família com Deus. Em segundo lugar, Deus deve participar do cotidiano da família. Gênesis 26:12, Deus fala assim para o seu povo: porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Lá em Gênesis 26, quando Deus fala isso, ele estava falando o quê? Se vocês obedecerem às minhas leis, se vocês se comportarem como devem, se vocês andarem nos meus caminhos, eu estabelecerei um relacionamento com vocês. Eu vou morar com vocês. Porque quando fala que porei a minha tenda, o meu tabernáculo no meio de vós, Deus está querendo dizer o quê? Eu vou morar com vocês. Porque o povo morava ali. Era uma única comunidade, viviam em tendas. Então Deus falou que ele iria colocar a tenda dele junto ali. Iria ser um relacionamento diário. E ele continua: minha alma não vos aborrecerá. Aí quem lê desavisado, né, fala assim: ué, Deus está falando que ele não vai aborrecer a gente, ele vai se comportar bem? É porque, na verdade, irmãos, para o hebreu, quando fala amei e aborreci, significa eu escolhi ou rejeitei. Amei a Jacó, aborreci a Esaú, ou seja, eu escolhi Jacó e rejeitei Esaú. Deus dizendo. Quando está falando aqui, a minha alma não vos aborrecerá, a minha alma não vai vos rejeitar. Deus está dizendo o quê? Eu não vou rejeitar vocês, eu vou me relacionar com vocês. Eu serei vizinho de vocês, família de vocês. E irei me relacionar diariamente com vocês. O relacionamento com Deus, ele precisa ser algo constante. Deve ser um comportamento constante, diário e não pontual. Deus deve ser visto como um membro da família, que está lá em casa, no almoço, no café, no jantar, na hora de dormir, na hora de ir para o trabalho, na hora de ir para a escola, que vai buscar na escola, que vai levar na escola, que vai buscar no trabalho, na hora de ver filme junto. Deus é parte da família. Não é como se fosse aquele parente que mora longe, que ou você vai visitar, ou ele vem te visitar uma vez por ano e olhe lá. Deus tem que estar no cotidiano, no dia a dia, é presente sempre. A minha alma não vos aborrecerá, ou seja, nós iremos andar lado a lado. Nós iremos manter uma relação, uma aliança. Nós iremos caminhar juntos. Eu farei parte da sua família, é o que Deus está dizendo aqui. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Um povo, irmãos, naquele tempo, era algo muito coeso, muito unido e muito fechado, inclusive. Ao chegar um estrangeiro, e Deus ele ensina ao seu povo que ele deveria, que o povo deveria acolher o estrangeiro e cuidar do estrangeiro, mas eles sempre seriam estrangeiro. Ele sempre seria estrangeiro. Ele não fazia parte da família. Ele era o estrangeiro. Era bem cuidado, tinha a porção ali da lavoura que era destinada a alimentar os estrangeiros. Você deveria acolher, dar de dormir, de comer, de beber, mas não fazia parte da família. Não fazia parte do povo. E Deus fala aqui o quê? Vós sereis o meu povo, sangue do meu sangue, andaremos juntos,
coesos, unidos. E olha que o interessante, Deus ele está se direcionando para o povo. Muitas vezes a gente acha que a gente que tem que busca a Deus, na verdade, irmãos, nós temos que buscar a Deus sim, porque Ele veio em direção a nós. A gente acha assim, Deus está muito distante, tem que fazer um esforço muito grande para alcançar a Ele. A mão dele está aqui, do nosso lado. Deus deve fazer parte do cotidiano da família. E por fim, Deus deve ser prioridade da família. Josué 24:15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus precisa ser prioridade na nossa família. Muitas vezes nós colocamos Deus em último lugar nas nossas prioridades. A correria louca por ganhar dinheiro, e aí a gente trabalha, ganha, gasta, nunca é o suficiente. E aí a gente continua trabalhando e arruma mais trabalho. E aí gasta mais dinheiro. E aí precisa trabalhar mais para cobrir as contas que você fez, que achava que ia ganhar muito dinheiro, e acaba gastando mais do que deveria, e vira uma correria louca. O pessoal aí do meio corporativo fala que isso é a corrida dos ratos, né? Fica correndo dentro da rodinha ali e nunca chega a lugar nenhum. É o cachorro correndo atrás do rabo. E a gente muitas vezes se perde nessa corrida. A gente se perde nessa correria. E Deus fica em último plano. Porque a gente quer ganhar dinheiro para comprar coisas de que a gente não precisa, para poder impressionar pessoas que a gente nem gosta. Esse é o conceito de consumismo. Ou então a busca insana pelo prazer. O negócio é se divertir, o negócio é ter prazer. O Jonas hoje falou dos caras que são viciados em correr, né? A endorfina. Não, o negócio é endorfina, né? Quando o cara corre, Juninho? Né? É endorfina. Mas aí o cara se vicia naquilo. E não vê nada mais na frente, é só a endorfina. Ou hedonismo, né? Que aí o negócio é mais grave. Mas aí a correria, a busca insana pelo prazer nos faz o quê? Afastar de Deus. Porque a gente coloca o prazer como alvo, objeto da nossa adoração. Vamos lá, vamos malhar, vamos ficar grandão. Muito grande. Porque tem o prazer de andar grandão, musculosão, para impressionar as meninas. É o prazer. Nada contra, irmãos, malhar é bom, tá? Tem o professor Aron ali, ele é personal. Então a gente está tendo um bom resultado com o Aron. Isso não é errado não, depois você... Isso não é errado não, irmãos. O errado é você colocar isso tudo acima de Deus. Ou então a procura desesperada pelo poder diante da sociedade. Não, tem pessoas que são aficionadas pelo poder, querem ter cargos de relevância, ou querem figurar nos cadernos sociais, querem ter destaque na sociedade por alguma coisa. Minha empresa tem destaque por isso, ou eu sou uma pessoa que sou destacada por isso, por aquilo e tal. E essa busca por esse destaque, essa procura desesperada acaba colocando Deus em segundo plano. Aí a gente vai lá e começa a postar coisas nas redes sociais, né? E hoje eu estou fazendo papel de advogado do diabo aqui, porque eu trabalho com isso.
Mas hoje a rede social é um problema muito grave, porque nela muitas vezes as pessoas mostram aquilo que não são. É um ambiente onde todo mundo é feliz, todo mundo come bem, as pessoas já acordam maquiadas e belas, com os cabelos bem feitos. Ninguém tem remela no olho quando acorda. Ninguém toma só um cafezinho preto com um pãozinho com manteiga, não. São risotos e são croissants e são não sei mais o quê. E é uma falsa sensação de felicidade retratada ali. E a pessoa acaba se frustrando, porque quando ela segue alguém, e a menina, por exemplo, né, segue uma outra que é influencer, e aí fica frustrada, porque, nossa, mas ela já acorda tão bela, nossa, ela tem dentes tão branquinhos, nossa, ela tem um shape, né, olha as roupas que lindas, e isso e aquilo, olha para que lugares maravilhosos que ela viaja, olha a família dela como é perfeita. Pura ilusão. E com isso Deus só é lembrado nos momentos de dificuldade. Aí na hora do aperto a gente lembra de Deus. Aí na hora que o filho fica doente a gente lembra de Deus. Aí na hora que não tem dinheiro para pagar a fatura do cartão a gente lembra de Deus. Aí na hora que a gente está passando por uma dificuldade a gente lembra de Deus. O carro quebrou, aí lembra de Deus. Ai meu Deus, eu não tenho dinheiro para trocar a correia dentada do carro tal. Vamos falar aqui um carro que ninguém aqui tem. Ah, eu não tenho dinheiro para poder trocar a correia dentada de um Corolla Cross. 200 mil lançou agora, ninguém tem ainda. Então eu posso falar, porque senão vão falar, pô, o Abner está jogando indireta para mim. Nem a correia dentada, né? Não é não. Não é não, né, Márcio? Não é a corrente comanda, é isso aí. Isso aí, boa. Corrigir, eu não sou mecânico, né, irmãos? Então, foi mal. Ah, eu não tenho dinheiro para trocar nem a pastilha de freio de um Corolla Cross. Aí tem, é muito caro. Mas na hora de comprar e financiar em 1 milhão de vezes, você não lembrou disso. Aí você vai ficar, ai meu Deus, me ajuda a ganhar dinheiro para poder conseguir consertar o meu carro que está quebrado e agora eu não consigo nem tirar ele da garagem. Por quê? Porque a gente busca pelo poder, pela aparência, pela falsa impressão de sermos seres perfeitos e angelicais. E acaba se esquecendo de Deus. Acaba se esquecendo de pedir sabedoria a Deus. Acaba se esquecendo de pedir o direcionamento para Deus. Como Josué, que disse aqui, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa quem vocês irão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. É necessário que haja um posicionamento firme da nossa parte. O relacionamento com Deus deve ser prioridade sempre. O resultado será uma família espiritualmente saudável e abençoada. A gente viu hoje de manhã na EBD as bênçãos das regiões celestiais, as bênçãos espirituais. Quando nós somos servos de Deus, servos fiéis, nós constituímos famílias espiritualmente abençoadas, fortalecidas. Quando a gente coloca Deus como prioridade, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E todas essas coisas que foi falada antes, o quê? O pão, a roupa, todas as questões materiais serão acrescentadas. Então, irmãos, para concluir, não existe família perfeita.
Nem mesmo na Bíblia a gente encontra exemplos de família perfeita. E eu tive um pouco de dificuldade na hora de preparar essa mensagem, esse sermão, porque eu fiquei pensando, cara, mas eu sou muito imperfeito, eu sou um pai imperfeito. Mas não existe família perfeita. E olha que curioso, não foi proposital. Esses dias eu deixei o computador para o Bernardo fazer a aula online, né? E eu fiquei acho que uma tarde inteira trabalhando de outra forma para ele usar o computador. Que agora é assim, né? Cada um precisa de um computador. E é tenso, viu? Aí um está com tablet, outro celular, e o tablet acaba a bateria, ou então tem uma prova que precisa mesmo é de um computador. Aí eu deixei o notebook com ele. E aí quando eu voltei, tinha isso aqui, ó. Tá escrito assim, pai, te amo. Aí me quebrou, né? Aí hoje, isso tem algumas semanas já. Hoje, quando eu estava finalizando o estudo, né, que aí eu estava usando o computador e as Bíblias aqui do lado e tudo, o ventilador bateu, eu não sei aonde que esse papel estava, porque ele tinha colado no computador e eu colei em cima assim. E voou e caiu bem em cima da Bíblia assim. Eu falei, bom, eu não sou perfeito, mas alguma coisa de certo eu estou fazendo. E na Bíblia, irmãos, quando a gente vai buscar exemplos de pais, de mães, de famílias, não vai ter nenhuma família perfeita. Não existem pais e mães perfeitos, e se você buscar isso, você vai acabar ficando frustrado. Então eu tentei encontrar, né, famílias, ou mesmo pais, ou mães exemplares, para ilustrar, e aí eu fazendo uma busca, eu encontrei uma lista de 9. Aí eu falei, beleza, achei uma lista, vou levar, bonitinha. Aí quando eu comecei a olhar os nomes, primeiro nome é Adão e Eva, primeiro casal da Bíblia. Os caras erraram, gente, sendo a única regra que eles tinham era não comer de uma fruta, eles foram lá e comeram. E aí depois eles foram pais de 2 filhos inicialmente, um matou o outro. Mas foram exemplos, que foi o primeiro casal. Não tinha manual, não tinha livro, não tinha nada, não tinha nem a Bíblia. Não tinha nada, apenas o relacionamento deles com Deus. Olha quanto livro didático, pedagógico e de psicologia familiar e de pastores que escrevem para a família. Quantos e quantos livros, e a própria Bíblia, bonitinha, montadinha aqui já, ó. Coitado de Adão e Eva. Foram no tato. Sabe aquele termo pais de primeira viagem? Eles foram literalmente os primeiros pais de primeira viagem. E aí depois vem Noé, né? Um homem justo, uma esposa submissa. Foi lá, foi fiel a Deus, construiu a arca, salvou a humanidade. Mas um pouco mais à frente ele deu uma escorregada, chapou o coco, o filho dele viu ele pelado. E aí deu bagunça. A família se desestruturou. Ou seja, irmãos, ninguém é perfeito, mas essas pessoas aqui são tidas como exemplo. Exemplo de quê? De pessoas que mesmo imperfeitas, foram alcançados pela graça de Deus e acertaram porque seguiram os caminhos do Senhor. Aí depois vem Abraão e Sara, os pais de uma grande nação. Abraão com Sara só teve um filho, mas foram exemplos de quê? De perseverança, de temor a Deus, de devoção, de entrega. Aí Isaac, o filho de Abraão e Sara, com Rebeca, né? Também erraram. Tiveram quem? Jacó e Esaú, os irmãos que brigaram. Esaú foi lá, tomou uma pernada de Jacó, perdeu a primogenitura. Isaac, velhinho, cego, abençoou Jacó em vez de Esaú.
E Jacó, o pilantrão, foi pai das 12 tribos. Moisés depois conduziu todo um povo. Foi o canal da comunicação de Deus com seu povo, levou as leis, direcionou o povo ali 40 anos no deserto, ensinou o caminho, no caminho, né? E preparou eles bonitinho para poder só vir com Josué e tomar posse da terra prometida. Davi, um homem segundo o coração de Deus. José e Maria, os pais de Jesus, né? O exemplo que José deu, levando Jesus para o templo, sendo sacerdote no seu lar, sendo submisso à vontade de Deus para a sua família. E por fim, e o mais importante, Deus, o Pai, não é Odin, mas é o Pai de todos, né? O Pai perfeito, irmãos, teve o pior filho da face da terra, que é Lúcifer. Vocês já chegaram a essa conclusão? Que o pai mais perfeito teve o pior filho de todos? Que se a gente colocar numa ilustração, né? Lúcifer, filho de Deus, foi rebelde. Isso mostra que mesmo com as nossas falhas, ou até mesmo se nós fôssemos perfeitos, nós estaríamos sujeitos a errar. Mas nunca nós devemos perder o foco, que é ensinar a nossa família no caminho em que devemos andar. Amém? Que isso possa ser uma realidade na sua vida, na vida da sua família, seja ela qual formato que tenha, irmãos. É família só de pai, filho, de mãe, filho, de vó e neto, de tio, enfim. Ou é pai, mãe, filhos. Ou é mãe e filhos. Mas que Deus seja a base, o alicerce da sua família, que esteja presente no cotidiano da sua família, que seja a prioridade da sua família.